Olá, viajantes! Desejo a todos um feliz sábado de Halloween e doces pesadelos. Eu sou a Clara Paula, sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Hoje com o conto A Ilha dos Mortos, escrito por Jaqueline Sandoval. O link está na descrição do vídeo. Vamos ao conto. A Ilha dos Mortos. Quantas vezes temos a oportunidade de visitar um lugar místico e cheio de história? Talvez nem sempre. Por isso, quando recebi aquele convite, não hesitei em iniciar uma nova aventura, sem pensar que naquele lugar encontraria respostas do meu passado. Com minha mãe, nos amávamos mais que tudo no mundo. Eu sabia que isso era o mais importante para ela, assim como ela para mim. Porém, toda vez que brigávamos, ela me enfatizava que eu era igual ao meu pai. Isso, longe de parecer um elogio, foi mais uma ofensa. Não só pelo tom com que ela me disse isso, mas pela história por trás disso. Eles tiveram uma linda história de amor. Mas quando ele soube da gravidez da minha mãe, desapareceu sem deixar rastros, a não ser uma mensagem com seu compadre, que disse que não estava preparado para uma responsabilidade desse tipo. Então, lhe desejou muita sorte, mas ela nunca mais teria notícias dele e nem o procuraria, já que ele iria embora com outra mulher. Aquela mensagem destruiu todos os sonhos da minha mãe, de ter uma família e um amor sincero. Por isso ela nunca reconstruiu sua vida. Recusou-se a dar amor ou recebê-lo, inclusive o meu. Pelo que minhas tias diziam, minha mãe tinha sido uma mulher muito feliz, linda e amorosa, coisa que eu achava difícil de acreditar, pois nunca tive nenhum sinal de carinho. Houve até momentos em que pensei que talvez eu fosse apenas um estorvo na vida dela. Por isso tive pensamentos suicidas, que ela nunca soube. Felizmente, nunca tive coragem de ir além de um simples pensamento, pois apesar de tudo, eu a amava e não queria deixá-la com essa culpa. Porém, os meus planos era de me tornar independente e ajudá-la financeiramente para que não lhe faltasse nada, mas sim ficar longe dela. Uma tarde ela chegou cansada do trabalho. Reclamou que estava se esforçando demais, que se meu pai não fosse covarde, não teria que trabalhar tanto para sustentar nós dois. Isso me machucou demais e eu falei para ela que eu sairia de casa e que nunca mais voltaria, ou haveria de novo, para que ela não tivesse que cuidar de mim. Ela ficou em silêncio enquanto eu arrumava algumas coisas na minha bolsa para ir embora. Saí de casa com lágrimas nos olhos, o coração partido e sem um rumo fixo. Tinha apenas 15 anos, não tinha emprego nem lugar para ficar. Então pensei que tinha tomado uma decisão precipitada. E depois de caminhar algumas horas, com a mente mais clara, decidi voltar para casa. Naquele momento, enquanto atravessava a rua distraidamente, um caminhão vinha a toda velocidade em minha direção. Mas senti que mãos agarraram meu ombro com força e me jogaram violentamente para trás, salvando a minha vida. O choque me deixou paralisada. Depois de um momento, pude ver uma garota, com um olhar curioso e feliz, que me falou: "Você foi salva por um milagre. Mais um segundo e não daria tempo. Meu nome é Lúcia. É um prazer", disse aquela jovem apertando minha mão. "Obrigada. Eu sou Eva", eu respondi gaguejando. "Você ainda parece muito assustada. Beba um pouco de água e vamos sentar um pouco no parque para você se acalmar." Depois de um tempo de conversa agradável, esqueci daquele momento ruim. Lúcia era divertida, alegre e muito gentil. Então ela me passou confiança na hora. Depois de ouvir suas piadas e me sentir mais calma, contei-lhe minha situação e o motivo da minha distração.
Foi nesse momento que ela me fez uma oferta que não pude recusar. Se você não tem para onde ir, posso te convidar para minha casa? Meu pai é um bom homem e ficará feliz em te receber em casa. Acabei de terminar meu semestre, já faz um tempo que não vou em casa, por isso estou feliz, porque hoje finalmente poderei voltar. E onde é a sua casa? É longe? Não é muito longe, mas não é de fácil acesso, já que moramos em uma ilha, que não é muito conhecida. Vamos, me acompanhe. Então você terá um tempo para pensar e voltar para sua casa e se acertar com a sua mãe. E também é possível que um tempo longe as ajude a se valorizarem mais. Tudo bem, você tem razão. Isso vai nos ajudar. E minha mãe vai saber que quando eu tomo uma decisão, ela é séria. Fomos até o porto. Pensei que íamos pegar uma balsa, mas Lúcia me disse que deveríamos ir em uma lancha, que estava esperando por ela, supostamente enviada por seu pai. Subimos e começamos o percurso. Em poucos minutos, o mar ficou preto e as nuvens ameaçadoras começaram a cobrir o sol. Era a primeira vez que eu navegava. Então, estava muito nervosa. Lúcia, notando minha expressão, me disse para me acalmar, porque naquela parte do mar, essa mudança de tempo era normal, algo que não me deixou muito feliz. Pensei na minha mãe e que talvez não tivesse tomado uma boa decisão. Quando chegamos, Lúcia sussurrou algo e deu adeus ao piloto da lancha. E seguimos por um caminho que parecia sombrio e abandonado, me dando uma sensação de medo e melancolia. Quando vimos a casa, percebi que também parecia um pouco escura, mas pensei que fosse a luz do entardecer que lhe dava esse aspecto. Entramos em casa e Lúcia correu para o quarto do pai. Fiquei surpresa que ela não me disse que o homem estava enfermo e deitado em sua cama. Ela me apresentou a ele e me disse para chegar mais perto, para que ele pudesse me ver de perto. Com desconfiança e um pouco de desconforto, eu obedeci. Aquele homem parecia muito mal, com olhos opacos e um olhar cansado, demonstrando muita dor. Para meu espanto, eu passei a sentir pena dele e um pouco de ternura ao ver o carinho que Lúcia tratava seu pai, me contando que seu pai estava doente há anos, mas sempre foi um bom homem e o melhor pai do mundo. Tenho muita sorte de ser filha dele. Escutei com atenção, sem poder deixar de sentir uma certa inveja por não ter tido um pai presente. Só tive uma sombra presente marcada pela minha mãe, me fazendo sentir culpada pelo abandono daquele homem que rejeitou sua paternidade. Após as apresentações, ela me levou para comer alguma coisa e depois me mostrou qual seria o meu quarto durante a minha estadia. O local parecia abandonado, porém me senti muito cansada, então a cama ficou muito confortável, permitindo-me adormecer quase que imediatamente. De madrugada, acordei com a voz de uma mulher me chamando pelo meu nome. Sentei-me na cama, meio assustada. Acendi a luz, pensando que talvez fosse Lúcia, mas não tinha ninguém no quarto. Pensei que tinha sido apenas um sonho e voltei a dormir. No dia seguinte, Lúcia me levou para conhecer a ilha. Já não parecia tão escuro como no dia anterior. Então me senti muito confortável. Ela me apresentou as pessoas que trabalhavam na casa e aos trabalhadores que cuidavam das terras. Todos foram muito simpáticos, mas houve um homem que chamou minha atenção em especial. Seu nome era Alberto e ele parecia cansado, mas com um sorriso familiar. Depois do passeio, fomos comer e à tarde, enquanto Lúcia cuidava do pai, fui passear sozinha pela ilha. Quando eu estava voltando, alguém me surpreendeu no meio da estrada. Foi o Alberto, quem se aproximou de mim e disse: "Não é bom que você ande sozinha por esses caminhos nessa hora. Não é à toa que esse lugar é chamado de Ilha dos Mortos. A que se refere?" Disse que ao pôr do sol saem as almas das pessoas que morreram há muitos anos nesta ilha. Eu não sabia de nada sobre isso, Lúcia não me contou nada.
A dona Lúcia é uma boa menina, mas não sabe muitas coisas. E por que você está andando aqui, a essa hora, se é perigoso? Porque não tenho nada a perder e porque não tenho mais medo de nada. Sinto muito, não se preocupe. Há muitos anos eu tinha uma vida diferente e era feliz, mas isso ficou para trás. Agora só estou tentando seguir em frente com os meus planos. Espero que você consiga. Já está começando a escurecer. É melhor eu ir para casa. Tchau. Voltei para casa com uma sensação estranha. Aquele homem me inspirava uma certa tristeza e preocupação. Queria saber sua história, mas não ousei perguntar mais. Então, perguntei a Lúcia. Ele é um homem um tanto estranho. Não ama meu pai. É melhor você não falar mais com ele. Resolvi não perguntar mais nada e fui dormir. Aquela noite não foi igual à anterior. Apesar de ter adormecido cedo, fui acordada novamente por aquela voz que me chamava. Mas dessa vez ela não só disse meu nome, como também sussurrou. Eva, não vá, fica aqui comigo. O medo ficou intenso. Tremi ao ouvir aquelas palavras, me fazendo fugir daquele lugar. Mas eu sabia que não poderia ir a lugar nenhum. Tentei me acalmar, mas novamente eu ouvi seus sussurros. Eva, não vá, fique aqui. Eu não vou deixar você me deixar. Naquele momento não consegui me conter e saí correndo do quarto. Passei pelo corredor e do lado de fora da porta do pai de Lúcia, parei, olhei para dentro, levada pelos gritos daquele homem. Afiei meu olhar naquela escuridão e vi que Lúcia estava ao seu lado, contando-lhe. Calma, pai. Seu sofrimento vai acabar logo. Tenha paciência. Ela já está aqui. Não entendia ao que ela estava se referindo, mas suas palavras me apavoraram. Continuei andando em um ritmo acelerado e com o coração batendo forte saí de casa. Lá fora tudo parecia assustador. As árvores tinham uma aparência sinistra, ao serem atingidas pelo vento, produzindo sombras escuras devido ao luar. Tentei me conter e encontrar o caminho, mas tudo parecia muito diferente do que parecia durante o dia. Com um olhar perdido, tentei escapar. A cada passo me levava a um novo pesadelo. Vi sombras humanas entre as árvores, risadas macabras e o grito ocasional. Senti como se estivesse enlouquecendo, quando naquele momento ouvi novamente aquele sussurro feminino. Você não vai sair daqui, Eva. Aqui é o seu lugar. Não vou permitir que você me deixe. Volte. Gritei para ela calar a boca e me deixar em paz. Não consegui mais me controlar. Estava em total histeria, quando naquele momento apareceu Alberto e, abraçando-me fraternalmente, disse-me para não ter medo, que ele cuidaria de mim e me levaria de volta para casa. Não sei porquê, mas seus braços me fizeram sentir calma e segura. Ele me acompanhou até o quarto, me colocou na cama, acariciando meus cabelos. Senti algo que nunca havia experimentado antes. Proteção e carinho. Sem perceber, adormeci e no dia seguinte, ao acordar, tudo parecia normal, embora o medo da noite anterior não tivesse desaparecido completamente. Por isso, diria a Lúcia que voltaria para minha casa. Ao conversar com Lúcia, contei a ela o que havia vivido durante a noite. Ela riu alto e me contou: fantasmas? E vozes te chamando? Ha, 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 ha. Querida, você assiste muitos filmes de terror. Deve ter sido apenas um pesadelo. Acalme-se e não deixe as pessoas te assustarem. Talvez a história que Alberto te contou tenha te dado aqueles pesadelos. E como ainda não é possível partir, temos que esperar o retorno da lancha. E ela às vezes demora alguns dias para voltar com as provisões que pedimos a ele. É só relaxar e aproveitar o lugar. Eu também quero que você conheça bem meu pai e todo o carinho que sinto por ele. Vamos ver se ele já acordou? As palavras de Lúcia não me satisfizeram, mas não tive outra alternativa a não ser confiar nela.
Afinal, não havia outro jeito de sair daquela ilha. Fiquei muito arrependida de ter aceitado seu convite e também já começava a sentir falta da minha mãe. Fomos até o quarto daquele homem com um olhar moribundo, que me olhava um tanto suplicante. Senti que ele queria me pedir algo, mas não consegui descobrir o que era. Sentei-me do lado onde Lúcia apontava para mim, e eu fiquei ouvindo os elogios que ela fazia ao pai dela e as coisas que ele havia feito para ajudar outras pessoas. Ela queria deixar claro para mim que ele era um bom homem. Depois daquele momento incômodo, saí para sentar no terraço, pensando na minha vida e sonhando com o momento em que voltaria a ver minha mãe. Nesse momento chegou Alberto, trazendo um livro nas mãos. Eu não queria contar nada a ele sobre o que aconteceu na noite anterior, e ele também não mencionou. Então presumi que talvez Lúcia estivesse certa, que tivesse sido apenas um pesadelo. Boa tarde, senhorita. Desculpe interrompê-la, mas pensei que você se interessasse pela história da ilha. Então me atrevi a trazer-lhe este diário. Aqui você encontrará informações que podem lhe interessar. Muito obrigada, Alberto. Ele me deixou o antigo diário e foi embora. Então comecei a lê-lo imediatamente. Percebi que pertencia a um ex-trabalhador da ilha. Era uma espécie de diário do que ele vivia todos os dias, além de alguns pensamentos e cartas endereçadas à mulher que ele amava. Nesse diário, ele descreveu seus sonhos de constituir família e como ele ficou feliz com a notícia de que seria pai. Naquele momento pensei, por que meu pai nunca sentiu aquela alegria ao saber da gravidez da minha mãe? As lágrimas não esperaram chegar aos meus olhos, molhando as páginas antigas daquele diário. Fechei imediatamente para não estragá-lo e fui buscar um copo d'água. À noite, continuei lendo o diário. Fiquei surpresa por não conseguir deixá-lo de lado. Queria saber cada vez mais sobre os pensamentos daquele homem e em que terminavam seus sonhos. Mas à medida que avançava, tudo se tornava mais deprimente. O diário mencionava que era uma tripulação de 50 homens, aqueles que contrataram para construir a casa e fazer reparos na ilha. O patrão havia deixado provisões para uma semana. Depois desse tempo, voltaria para buscá-los com o grande pagamento que eles receberam. Mas, com o passar da semana, ninguém apareceu. Os dias foram passando e eles não tinham mais o que comer, e suas tentativas de caça e pesca foram infrutíferas, pois a ilha não fornecia animais que pudessem comer. A falta de comida e o mau tempo fizeram com que adoecessem lentamente, morrendo a maior parte dos trabalhadores por doença e fome, completamente abandonados naquela ilha escura. No final das páginas do diário, com letras trêmulas, distinguia-se uma espécie de maldição borrada. Eu te amaldiçoo, José Valência. Sua alma nunca alcançará o descanso eterno e permanecerá presa nesta ilha atormentada por nossas almas, até que obtenha o perdão de meu filho por ter me obrigado a abandoná-lo. Essas palavras produziram um arrepio que percorreu todo o meu corpo. O homem que amaldiçoaram era o pai de Lúcia. Fiquei totalmente atordoada, até que o sussurro daquela mulher fantasma novamente chegou aos meus ouvidos. Eva, não vá, não me deixe, fique comigo. A situação era insustentável. Eu não poderia ficar naquele lugar nem mais um dia. Sabia que Lúcia tinha um jeito de me fazer voltar para casa, e eu iria forçá-la a me contar. Na manhã seguinte fui procurar Lúcia, mas não a encontrei em lugar nenhum. Saí até a porta e vi Alberto chegar. Você leu o diário? Sim, eu li. E não posso mais ficar nessa ilha. Todo esse lugar está amaldiçoado, preciso sair o mais rápido possível. Então me diga como posso escapar desse lugar. Não se assuste, acalme-se. Você vai voltar para casa. Agora me dê sua mão. Com alguma desconfiança estendi a mão e Alberto amarrou uma pulseira de couro em meu pulso.
Guarde esse presente com amor. Essa humilde pulseira vai te proteger nos seus momentos de angústia. Não tenha medo, minha menina, vai dar tudo certo. Com isso, ele beijou minha mão e saiu. Naquele momento, Lúcia apareceu feliz como sempre, convidando-me para ver seu pai. Lúcia, não vou ver seu pai. Hoje estou saindo deste lugar. Sei que você sabe sair daqui e exijo que me diga. Naquele momento, Lúcia mudou sua expressão de uma menina doce para uma cara de raiva e maldade. Ela me agarrou pelos cabelos e sussurrou em meu ouvido: Não, você não vai sair daqui até que perdoe meu pai e o liberte da maldição que ele carrega. Meu pai era uma boa pessoa. Ele nunca quis abandonar seus trabalhadores. Sofreu um acidente e ficou meses em coma antes de ele morrer, sem poder contar para minha mãe ou para mim sobre esse lugar. Ele estava preparando uma surpresa para nós. Esse lugar seria nossa casa de veraneio. Mas tudo foi arruinado. Os trabalhadores morreram e seu pai deixou uma maldição para ele. Algo que eu encontrei depois do meu suicídio, como resultado da depressão que sofri depois de perder meu pai. Agora estamos confinados neste lugar até que você possa nos libertar. Agora vá até o quarto dele e lhe dê o seu perdão, mas do fundo do seu coração, senão não adiantará, entendeu? Você é filha de Alberto, o homem que escreveu o diário, e que também está preso nesta ilha, até que todos estejamos livres desta maldição. Não pude acreditar em tudo que Lúcia me contou. Estavam todos mortos. Então, eu também estava morta? Fiquei paralisada. Não consegui dar um passo, mas Lúcia me arrastou até o quarto do pai. Tive um misto de sensações e sentimentos. Me ajoelhei em frente à cama daquele homem e entre lágrimas gritei que não queria estar ali, que me deixassem ir. Entre gritos e lágrimas eu disse àquele homem que eu o perdoava, que entendi que todos sofreram e foram vítimas das circunstâncias, mas que me deixassem sair. Naquele momento, aquele homem olhou para mim e pela primeira vez o ouvi falar: Obrigada, pequena, e me perdoe. Balancei a cabeça e saí correndo de casa sem rumo. Fiquei totalmente desorientada. Cheguei na beira da ilha, quando novamente ouvi o sussurro: Não vá, Eva, fique comigo. Não, gritei naquele momento. Não vou ficar nesse lugar. E sem pensar, me joguei no mar. Depois de um momento, tudo ficou calmo. Me senti flutuando em uma luz intensa e a voz daquela mulher ficou mais clara. Enfermeira, ela está acordando, minha filha está acordando. Abri os olhos e me encontrei em um quarto de hospital, com minha mãe ao meu lado. Mesmo não entendendo nada, meu coração batia forte de alegria. Minha mãe me abraçou enquanto suas lágrimas escorriam pelo meu rosto, misturado com suas lágrimas e beijos. Ela nunca foi carinhosa comigo, mas naquele momento senti todo o seu amor. Minha filha, minha pequena Eva, eu sabia que você não me deixaria sozinha. Eu sabia que você lutaria pela sua vida. Me perdoe, minha filha, por não saber como te demonstrar o quanto eu te amo. Não chore, mãe, sempre soube que você me ama e agora, mais do que nunca, também sei o quanto te amo e nunca vou te deixar sozinha. Eu sei, filha, eu sei que você não será como seu pai que nos abandonou. Minha mãe disse pegando minhas mãos. Naquele momento ela olhou para a pulseira que eu tinha no pulso e me perguntou: Filha, de onde você tirou isso? Quando a vi, fiquei tão maravilhada quanto ela. Percebi que tudo o que havia vivido não tinha sido um sonho. Contei-lhe tudo o que tinha vivido e como o tinha conseguido. Minha mãe, totalmente atordoada, ouviu atentamente, continuando a chorar em silêncio. E quando eu terminei, me contou: Eu fiz essa pulseira para o seu pai e dei a ele quando dei a notícia da minha gravidez. Aquela pulseira era o símbolo do meu amor por ele. E eu fiz prometer que nunca a tiraria enquanto ele vivesse.
Tudo foi uma experiência inexplicável. Minha mãe me contou que um caminhão havia me atropelado e que eu estava em coma há vários dias, que ela ficava ao meu lado no hospital todas as noites, me chamando pelo nome e me dizendo para não ir embora. Aí eu entendi que o sussurro que eu ouvia não era de um fantasma, era da minha mãe. Quando tive alta, o amigo da minha mãe e meu padrinho, o homem encarregado de dar a mensagem do meu pai antes do seu desaparecimento, veio de repente me ver. Não resisti e pedi explicações sobre por que ele havia inventado a história de que meu pai havia nos abandonado. Ele ficou muito surpreso com minha pergunta desafiadora, e ele não teve escolha a não ser dizer a verdade. Achei que eles não iriam saber que era mentira. Naquela época eu era muito jovem e meio desajeitado, e amava sua mãe. E quando ofereci aquele emprego ao seu pai, eu disse a ele que ele tinha que sair imediatamente e que eu ficaria encarregado de avisar para sua mãe. Pensei que eles apenas teriam uma discussão quando ele voltasse, uma discussão que poderia romper o relacionamento deles, e eu teria uma chance com ela. Mas com o passar do tempo não tive notícias dela e nem dele de novo, e eu presumi que ele tinha ido embora, e eu estava livre para conquistá-la. Mas sua mãe fechou o coração e nunca me aceitou, e eu nunca mais amei outra mulher. Acho que é o castigo que tive que pagar pela minha mentira. Por favor, me perdoe, estou com muita vergonha e vou me afastar de vocês. Dizendo isso, ele foi embora e não o vimos mais. Quando saí do hospital e cheguei em casa, senti que a vida me deu um grande presente. Me revelou a verdade sobre meu pai e uma nova oportunidade de viver. Mas não foi só. Quando entrei no meu quarto, em cima da cama, estava o diário que meu pai havia me dado. Mas na última página, em vez da maldição, havia uma nova mensagem. Agora posso descansar em paz. Conheci minha filha e minha esposa sabe a verdade do meu desaparecimento. Mas quero dizer a ambas que, embora não esteja com vocês, o sonho da família foi realizado. Sou marido e pai que do além as ama profundamente. E vocês foram e são a coisa mais linda e mais importante da minha vida. A partir desse momento, o relacionamento com minha mãe melhorou consideravelmente, mostrando todos os dias o quanto nos amamos. E embora tenhamos diferenças, como em qualquer família, agora nos entendemos melhor. Estamos mais próximas do que nunca. E levei em frente meus planos para me tornar independente. Consegui me formar e consegui um bom emprego que me permitiu tirar minha mãe do trabalho, que agora teve a oportunidade de confiar e amar novamente um homem bom depois de tantos anos. Agora vejo ela feliz, linda, radiante e ainda mais jovem. É uma mudança incrível que o amor e o perdão produzem em nós, e isso também me deixa feliz, pois ambas conseguimos nos libertar do ressentimento que uma mentira causou. Jamais devemos deixar que rancores antigos ofusquem o amor do presente, e muito menos que interfiram no relacionamento de uma mãe com uma filha, já que nem sempre são as decisões que nos fazem perder um ente querido, mas também as circunstâncias e as pessoas mal intencionadas. Devemos valorizar nossos afetos e não esperar sentir que perdemos alguém para mostrar o quanto o amamos. A hora de expressar nossos afetos é agora, é sempre. Fim desse conto. Obrigada por ouvirem o relato. Comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.